Considerado por muitos como o maior nome do espiritismo brasileiro, autor de mais de 150 livros psicografados, o médium Divaldo Pereira Franco está no Rio Grande do Sul para uma série de palestras. Ontem ele falou no encerramento de um congresso sobre medicina e espiritualidade. E hoje faz uma palestra aberta ao público no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Mas antes participa do Jornal do Almoço conosco. Uma boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal do Almoço, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Cristina. Bom, o senhor fez ontem uma palestra no encerramento de um congresso sobre medicina. As duas áreas, medicina e religião, medicina e espiritismo, sempre foram muito distantes, mas parece que estão se aproximando cada vez mais. Desde 1975, com o advento da psicologia transpessoal e as demonstrações de natureza da física quântica, constatando o ser de natureza espiritual, esse abismo desapareceu praticamente. Quer dizer, hoje muitos médicos até mesmo recomendam o tratamento espiritual junto com o tratamento médico. Sem dúvida, porque graças a isso faz a chamada medicina integral, do corpo, da mente, da alma e da emoção. O que foi sempre o que o senhor defendeu, né? Sem Porque dúvida. sempre, mesmo tratando pessoas pelo lado espiritual, o senhor sempre defendeu o tratamento médico, o tratamento físico. A proposta da doutrina espírita é de natureza científica. E Allan Kardec asseverou que o espiritismo marcha ao lado da ciência, confirma tudo que a ciência comprova, porém vai mais além, porque vai ao mundo das causas, pretendendo demonstrar que o espiritismo estuda o ser integral, que é o espírito, e as consequências orgânicas cabe à medicina cuidar. Cada vez mais tem se falado aí sobre essas doenças aí de obsessão, essas doenças aí, manias que acabam virando doenças. Inclusive é um dos temas de uma das principais revistas aí nacionais agora nesta semana. O senhor vê aí alguma coisa espiritual que pode acontecer nas pessoas para que essas manias realmente se transformem em doenças? Pode ter uma explicação? Principalmente nos transtornos obsessivos compulsivos, nas depressões, nos transtornos do pânico. Acreditamos que é uma interferência de natureza espiritual que leva o indivíduo a esse estado patológico. E por isso mesmo recomendamos a terapêutica convencional, psiquiátrica, psicológica ou psicanalítica e concomitantemente a terapêutica espiritual, a oração, os passes, a água magnetizada e a doutrinação daqueles agentes perturbadores. Quer dizer que se a causa for realmente espiritual, não adianta só o tratamento psiquiátrico, no caso? Não adianta. Desde 1864 que Allan Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. Nem toda loucura é loucura, porque muitas vezes trata-se da interferência de um espírito perturbador. Uma outra coisa que chama muito a atenção é que cada vez mais o espiritismo tem sido aceito por outras religiões. Cada vez mais um católico decide tomar um passe. E dentro mesmo da religião católica, esses novos movimentos que surgem por aí estão se assemelhando muito ao espiritismo. Por exemplo, esse movimento carismático. É uma realidade. Há 4 anos, aproximadamente, o cardeal Concetti, em nome do Papa João Paulo II, deu uma entrevista ao Observatório Romano. E nessa entrevista ele asseverava que a Igreja Católica admite sim que o Papa admitia a interferência dos santos na vida das criaturas humanas. Esses santos, para eles, são os espíritos para nós. Os carismáticos acreditam estar em contato com o Espírito Santo, com Maria, com Jesus. Nós não temos dúvida disso. Mas acreditamos também que aqueles menos credenciados, nossos pais, familiares, amigos, entram em contato conosco. Sim, seria uma aproximação aí, então, das religiões. Na verdade, apenas uma mudança de nomes, uma mudança de conceito, mas é a mesma teoria. É uma variante. Porque graças a essa variante estamos muito mais próximos. Já não nos apraz combater nada, mas sim marchar para a unidade. A sociedade está cansada de guerras verbais, necessita de exemplos de união e de fraternidade para demonstrar que a religião realmente pretende religar a criatura ao Criador. O senhor falou em guerras verbais, mas na verdade nós estamos vivendo verdadeiras guerras, né? Terríveis guerras. Exatamente, cada vez mais. Como é que o espiritismo vê isso? Por que tanta violência no nosso mundo? É um estado de transição, Cristina. Para nós espíritas, vivemos um momento em que a Terra vai deixar de ser mundo de provas e de expiações para ser um mundo de regeneração. O egoísmo exacerbado, o poder reduzido a poucas mãos, as injustiças sociais e outros fatores geraram a violência. Nós somos seres violentos, como asseverava a própria psicanálise, demonstrando que há dentro de nós uma violência recalcada, que nos leva à depressão ou à agressividade. Mas esses fatores sociológicos contribuem tremendamente para que o indivíduo se atire nesse desespero. O desespero do indivíduo forma o desespero do grupo, das nações, e nós temos as guerras. Mas é transitório.
E na busca da paz, o que as pessoas devem fazer? O que o senhor aconselha? Primeiro, uma viagem interior. Procurar descobrir as suas possibilidades. Trabalhar contra as imperfeições, as tendências negativas e tornar-se pacífico e pacificador. Se alguém me agride, eu tenho o dever de desculpá-lo. Porque há razões que me escapam. Às vezes, natureza econômica, sociológica e patológica. Toda vez que o indivíduo me agride, ele está de mal consigo mesmo. Se eu o agrido, eu fico igual ou pior do que ele. O senhor está lançando agora aí um novo livro, né? Diretrizes para o êxito. A expectativa é do mesmo sucesso aí de Queda e Ascensão? Sem dúvida. Esse livro é muito curioso porque ele trata das melhores técnicas para o indivíduo encontrar o êxito. O Quedas e Ascensão, que também tem sido um sucesso de livraria, é um grande romance do espírito Victor Hugo, falando sobre o processo da nossa evolução, as causas anteriores e como conduzir-nos na atualidade. E essa palestra de hoje à noite, que se repete amanhã em Bento Gonçalves, sobre felicidade? A grande meta de todas as criaturas. Nós faremos uma abordagem sociológica, psicológica e também uma abordagem de atualidade. Todos nós estamos cansados de transtornos. É necessário ter um pouco de esperança no fim do túnel. E a felicidade é a meta que nós vamos alcançar. E é muito fácil ser feliz. Primeiro, mudar a atitude mental perante a vida, libertar-se do pessimismo, autovalorizar-se. Através da autoestima, o indivíduo atinge uma meta e a felicidade se lhe instala. Tá certo. As outras dicas, então, hoje à noite, no Araújo Viana, em Porto Alegre, às 8 da noite. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E quem está no interior, amanhã vai poder ver em Bento Gonçalves a sua palestra. Muito obrigado por sua presença no Jornal do Almoço. Uma boa tarde. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. Ainda hoje, no quadro Isso é Coisa de Criança, vamos ver o que fazer quando os pequenos não conseguem parar de comprar.